Então, a nossa palestra espírita, hoje nós vamos falar sobre o pão da fraternidade. Como a Marta citou no início aí do nosso encontro de hoje, nós estamos falando sobre o alimento da alma. E a Marta nos trouxe, nos presenteou na semana passada, e ela nos ensinou assim, que o pão é o fermento espiritual. Mas que pão, né? É o pão que alimenta o espírito. E hoje nós vamos falar desse pão do espírito, esse pão que alimenta o nosso espírito. Então, a bibliografia nós tiramos do livro O Espírito de Verdade e da revista O Semeador, de abril de 1981. E a frase seria essa: Eu sou o pão da vida. Isso disse-nos Jesus, e está no Evangelho de São João, capítulo 6, versículo 48. Muito interessante. Esse assunto, antes de eu começar a falar, eu quis trazer para vocês uma abordagem que nós falamos um pouco sobre os apóstolos de Jesus na missão, essa missão profícua de levar o evangelho para o mundo, de levar a palavra de Deus, levar o pão, né, de Jesus para o mundo. E aí, nós começamos falando assim, sobre o pão do Espírito. Então, eu quero contar uma historinha antes para vocês. E diz assim, ó, e os 12 apóstolos, convocando a multidão dos discípulos, né, todos aqueles que seguiam os ensinamentos de Jesus, os apóstolos disseram, não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Está em Atos dos Apóstolos, né, capítulo 6, versículo 2. E aí, esse termo assim, não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. E o que que significa esse servir às mesas, né? O que que eles estão querendo dizer nesse ensinamento que está lá nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 6, versículo 2? Então, qual o significado desta mensagem dos apóstolos naquela época? Então, mostra os apóstolos sendo desafiados a tomarem uma decisão importante. E a decisão seria essa: quem seriam as primeiras autoridades de seus ministérios? Tá? Vamos guardar aquela citação que eles disseram, né? Que nós não é razoável de deixar de levar a palavra de Deus para que sirvamos às mesas. Então, quem seriam então as primeiras autoridades de seus ministérios, dos ministérios dos apóstolos? Então, o que que eles fizeram? Os apóstolos haviam ficado tão absorvidos pregando o evangelho de Jesus que não tinham tempo para ministrar à mesa, né? Então, eles estavam muito ocupados, né? E absorvidos pregando o evangelho de Jesus. E os apóstolos, liderados por Pedro e João, instruíram os seguidores que eles deveriam escolher homens íntegros que estivessem cheios do Espírito Santo e da sabedoria para servirem como diáconos, tá? Esse termo diáconos vem do grego, né? E eu vou dizer um pouquinho mais à frente o que que isso significa. Mas vamos aí sempre prestando atenção nesse ministrar à mesa. Então, o diácono na igreja primitiva nada mais é do que um servo,
um atendente dos enfermos, necessitados e dos que precisam de apoio espiritual dentro da comunidade, que chamamos, né, de igreja. A igreja daquela época, a igreja primitiva daquela época, tá? A liderança espiritual, a pregação da palavra e o ensino não faziam parte ou não fazem parte do serviço diaconal. Então aí a gente começa a ter um esclarecimento, né? Os apóstolos muito ocupados com levar a palavra de Deus, a palavra de Jesus para todos os locais. Mas em todos os locais era necessário, era preciso atender aos necessitados também, tá? E assim, muitos seguiam Jesus, muitos seguiam os apóstolos, tá? Mas não toda a população. Então, havia a necessidade, né, de que alguém nos locais fixos pudesse dar a continuidade, o atendimento para as pessoas necessitadas, né? E não tão somente da palavra de Deus, mas do auxílio, até mesmo físico, mas espiritual, o amparo. E uma coisa que era muito interessante que eu li num artigo era o seguinte: naquela época, né, haviam vários segmentos dentro das cidades. Roma, por exemplo, tinha uma estrutura, né? Uma forma de conduzir. As outras cidades ao redor tinham também, obedeciam a Roma, mas tinham as suas peculiaridades, as suas necessidades, tá? E os ensinamentos de Jesus precisavam abranger a todos, né? A ação dos apóstolos era de difundir a palavra de Jesus, o evangelho de Jesus, para o mundo. Então, precisavam de pessoas para que nos locais estabelecidos, né, pudessem dar continuidade nesse trabalho de acolhimento daquela população, daquelas pessoas que eram seguidores dos ensinamentos de Jesus, mas que não podiam estar viajando, caminhando, né? Então, esses diáconos deveriam atender às necessidades de assistência social, a fim de que os apóstolos pudessem perseverar na oração e no ministério da palavra, né? Mas aí vocês podem até estar pensando, né? Mas aonde está aí o pão do Espírito? O pão do Espírito, ele está subentendido nesses atos dos apóstolos e em muitos outros atos, no objetivo de atender às necessidades de assistência que os diversos locais, as diversas cidades, os diversos lugarejos daquela época tinham. Então, esses homens foram escolhidos para administrar a mesa, ou seja, para preparar e servir alimento espiritual aos necessitados da igreja que estava se formando, né? Então, os apóstolos, nós bem sabemos, eram só 12, né? E o mundo estava necessitado dos ensinamentos do nosso mestre Jesus. Eles também, então, estes homens escolhidos, foram responsáveis por organizar outras tarefas de distribuição de alimento e dinheiro às necessidades, ou recursos, ou que fosse necessário para ajudar na sobrevivência, tá? E no amparo dessas pessoas. Então, a necessidade de pessoas para servir como diáconos se tornou óbvia. E a igreja, guiada pelo Espírito Santo, né, escolheu 7 homens para o cargo, a saber, Estevão era um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Felipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Parmenas e Nicolau, que era prosélito de Antioquia.
né, da cidade de Antioquia, na Síria. Então, os apóstolos pediram, né, para que escolhessem 7 pessoas. E esses 7 homens foram escolhidos como homens com condição de fazer esse trabalho, de poder dar continuidade àquela assistência, aquele amor, aquele carinho que Jesus prestava a todos eles. E que os apóstolos continuavam fazendo, mas eram somente 12. E era muita área, muita gente, muitas cidades. Então, esses homens foram escolhidos e eles fincaram, formaram, né, se estabeleceram em diversas localidades. Então, muitos cristãos viram a escolha destes primeiros diáconos como um modelo para a organização de suas próprias igrejas, tá? Aquelas igrejas que foram se derivando na época do cristianismo. Ainda hoje, muitas igrejas, embora de maneiras diferentes, buscam homens e mulheres que sejam íntegros e cheios do Espírito Santo, para servirem como diáconos e busquem servir ao próximo. O nosso tema é pão do Espírito. Então é importante lembrar que os apóstolos e outras lideranças não poderiam realizar todo o trabalho necessário na igreja. Eles precisam de ajuda para garantir que a igreja funcione de forma eficiente. Então, os diáconos devem desempenhar um papel importante na liderança da igreja, servindo com humildade e com integridade. Tá? A Igreja Católica foi quem determinou, ou quem até hoje usa esse termo como sendo um dos cargos da igreja, né? Mas naquela época, eles foram escolhidos como homens de coração puro, cheios do Espírito Santo, tá? Para auxiliarem nos locais fixos o trabalho dos apóstolos. Consumada a crucificação de Jesus, os apóstolos fundaram uma instituição assistencial denominada Casa do Caminho, onde abrigavam e socorriam necessidades de todos os matizes. Então Jesus disse: Eu sou o pão da vida. Vossos pais, né, comeram o maná no deserto e morreram. Por quê? Isso está lá em João, capítulo 6, 48 e 49, né? Jesus disse: Eu sou o pão da vida. Vossos pais, na época lá de Moisés, né, comeram o maná no deserto e morreram, tá? Por quê? Porque o verdadeiro pão da vida não é o pão material, não é o pão que alimenta o corpo. O pão verdadeiro da vida é o pão que alimenta o espírito, que alimenta a alma. Então, em face dessa situação, os apóstolos se reuniram e deliberaram pedir aos 7 discípulos, né, escolhidos, a atenderem à tarefa assistencial da população, liberando-os para a propaganda dos ideais cristãos do Evangelho. Então, a Casa do Caminho, tá, foi alguma coisa que foi feita para atender aos necessitados e também, dessa forma, difundir o Evangelho, mas era um local fixo. Tá? E isso precisava, essa Casa do Caminho era necessária em diversas localidades. As necessidades existiam a todo ponto, tanto as necessidades sociais, né, quanto as necessidades espirituais. Estevão, um dos escolhidos para essa espinhosa missão, desempenhando-a até o dia quando foi violentamente retirado da casa do caminho e apedrejado com a aquiescência de Saulo de Tarso.
antes da conversão. Porque depois da conversão, Saulo, que se tornou Paulo, se tornou um seguidor de Jesus, né? Um grande seguidor de Jesus. Então é de relevante importância essa passagem contida nos Atos dos Apóstolos, mostrando que não se deve procurar socorrer apenas com o pão material, uma vez que é o pão espiritual que sacia toda a fome de conhecimento, leva a criatura à reforma íntima que o Cristo definiu como sendo a conquista do reino dos céus, né? Então, Jesus disse que nós precisávamos fazer a nossa reforma íntima para poder alcançar o reino de Deus. Então, essa atividade, esta passagem contida nos Atos dos Apóstolos, eles vinham exatamente a atender essa necessidade da população daquela época, e que não é diferente da nossa população de hoje, né? Respeitado a evolução, respeitado os critérios que hoje são muito diferentes daquela época. Então é inegável que se os apóstolos tivessem circunscrito suas atividades apenas à casa do caminho, teriam equacionado os problemas de alguns poucos homens. Porém, como decorrência, a humanidade teria ficado privada de uma série de ensinamentos, principalmente aqueles contidos nas epístolas de João, de Pedro e de Tiago. Ou seja, os apóstolos precisavam levar a todos os locais, a todos os cantos, o pão do Espírito, o pão que realmente alimenta a alma. E se eles tivessem ficado circunscritos na casa do caminho, tá? Essa obra tão abrangente não teria sido feita. Mas, assim como a casa do caminho, também eram necessárias outras casas do caminho em outros locais. E esses 7 homens escolhidos, cheios do Espírito Santo, foram os homens que coordenaram, começaram a construir ou a criar esses diversos pontos de assistência espiritual, mas dando também apoio àqueles que precisavam de outras coisas. Por exemplo, as viúvas, as mulheres viúvas daquela época, elas não tinham como serem sustentadas. Elas não eram aceitas nos templos. Elas viviam de esmola, da ajuda da população. Então, a, a Casa do Caminho, ou os locais que se fundaram em função disso, tá, atendiam a pessoas como as viúvas, aqueles que não podiam trabalhar. Então, tudo isso é um pão que alimenta o espírito. O mesmo fenômeno, então, ocorreu com relação a Jesus Cristo. Vejam bem, sendo o médico das almas, é óbvio que a finalidade principal da missão, da sua missão na Terra, né, a missão de Jesus, foi dirigida no sentido de operar nos homens a cura espiritual, a cura de efeito permanente, tá? Então, essa era a missão de Jesus. Curando alguns poucos enfermos do corpo, o seu objetivo era atrair a atenção das massas, para que a semente generosa da sua doutrina germinasse nos corações de uma quantidade muito maior de homens. Então, através dos milagres, das curas dos enfermos que Jesus fazia, ele trazia a população para perto dele. Jesus tinha esse poder de cura. E através desse procedimento, ele fazia os ensinamentos dele, fazia as orientações, né? Como lá no Sermão do Monte e em tantos outros locais onde a população se juntava para ouvir os ensinamentos.
Tá? Então, essas casas, esses locais, né, que foram definidos pelos apóstolos, eram também nesse sentido, de atrair as pessoas, mas ali dentro também se falar sobre o Evangelho, se falar sobre os ensinamentos de Jesus, né? E assim dar Jorge, o um pão minuto, tá? para o Espírito. Ah, obrigado, Tá. Marta. Obrigado. Então, Jesus, né, o mestre, suspirava pelas curas de consequências morais, como o foram aquelas operadas em Maria Madalena, Maria de Magdala, né? Maria de Betânia e em Zaqueu. Foram aquelas curas que transformaram pessoas. E o mestre Jesus, ele suspirava por essas curas para o povo. E esse é o pão do Espírito. É aquele que. Então, eu estava falando com vocês que o fenômeno, mesma coisa, aconteceu com Jesus Cristo, né? Curando alguns poucos enfermos do corpo. Seu objetivo era atrair a atenção das massas para que a semente generosa da sua doutrina germinasse no coração de uma quantidade muito maior de homens. Então, o Mestre Jesus suspirava pelas curas de consequências morais, como foram aquelas operadas em Maria Madalena, né? Um maior exemplo de reforma íntima, Maria de Betânia também, que se converteu, e Zaqueu, né? A história de Zaqueu, que é muito bonita também, da conversão de Zaqueu para o cristianismo. Então, é indubitável que a assistência social dispensada pela Casa do Caminho e pelas demais, né, constituídas naquela época, constituía um aspecto importante no quadro da divulgação do cristianismo. Entretanto, o efeito nesse setor era bastante circunscrito e dificilmente passaria dos limites da região que lhe servia de sede. A verdadeira propaganda somente poderia ser exercida através da palavra levada a todos os centros. E isso foi feito graças à inspirada deliberação dos apóstolos, que acharam que não era razoável servir às mesas em detrimento da divulgação da palavra de Jesus, de Deus. Então, o que é esse servir à mesa? É ficar circunscrito num local, né? Atender somente aquela população daquele local, tá? A, a missão deixada por Jesus aos apóstolos era de expandir a palavra de Deus para o mundo, né? Então, tudo isso, essa história é um exemplo, tá? Do pão que alimenta o espírito. A pregação dos apóstolos teve como cenário principal a cidade de Jerusalém, tá? Foi onde começou, né? Onde eles tiveram residência ordinária até os anos 60 depois de Cristo. Entretanto, também fizeram visitas a outras cidades circunvizinhas, no mistério de divulgar o cristianismo, tá? De expandir o cristianismo. Isso foi a ação dos apóstolos. Eles saíram, nós sabemos que eles foram, caminhavam muito, iam para diversos locais. A tarefa de levar a palavra de Jesus a todo mundo, conhecido, coube ao apóstolo Paulo, né? Ele foi um incansável, né, depois da conversão, cuja missão transcendental se destaca mais e mais a nossos olhos à medida que os séculos se esvaem. Então, quanto mais o tempo passa, o exemplo de Paulo de Tarso fica mais nítido para todos nós, como uma forma de levar o pão, né, para o espírito. Paulo de Tarso compreendeu a extensão das palavras de Jesus em torno do pão espiritual e levou-a a centenas de comunidades, não esquecendo Atenas e Roma,
onde haviam as maiores dificuldades de aceitação ao cristianismo, né? Que eram as cidades mais importantes do mundo daquela época. O povo israelita vivia empolgado pela ocorrência registrada em Êxodo, capítulo 16, onde se lê que Deus fez cair pão do céu para aqueles que estavam famintos no deserto, alimentando-os desta forma durante muitos anos. Naquela missão principal de Moisés levar o povo para a terra prometida, né? Então, o povo israelita tinha uma empolgação muito grande de que tinha caído pão do céu, o pão físico, para alimentar os famintos no deserto, por muito tempo. Apesar da produção desse fenômeno, os judeus nada haviam melhorado naquela época. E, após a solução do problema do pão, passaram a exigir de Moisés a solução do problema da água, dizendo: Por que nos fizeste sair do Egito? Para nos matar de sede, a nós e a nossos filhos, e ao nosso gado? Isso está escrito e explicado em Êxodo 17:3, né? Então, quando do advento de Jesus Cristo, o mesmo povo ainda estava em pleno endurecimento, procurando Jesus para dizer: Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: Deu-lhes a comer o pão do céu. Está lá, João 6,31. O que levou Jesus, o mestre, a esclarecer para o povo: na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dará o verdadeiro pão, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome. Então, nessa citação, Jesus esclarece que o pão que alimenta a alma é o pão que vem do céu, é o pão espiritual, né? É o pão do Espírito. O pão verdadeiro, representado pelos ensinamentos do Evangelho, é o pão do qual a humanidade não pode prescindir, o único que alimenta espiritualmente o homem, propiciando-lhe meios de servir e viver aquilo que o Evangelho preceitua, apresentando deste modo a sua evolução espiritual rumo a uma superior destinação e equacionando os problemas de todos os matizes que o acometem. Então, aí ele está dizendo que o verdadeiro pão, representado pelos ensinamentos do Evangelho, tá? É o pão que alimenta o espírito, não é o pão que alimenta o corpo. Tá? E só através do pão que alimenta o espírito é que nós poderemos alcançar a nossa evolução espiritual rumo a um estágio superior de destino, de desenvolvimento, de evolução, tá? E assim resolvendo os problemas de todos os tipos que nos acometem. Então, o termo pão espiritual refere-se à nutrição que sustenta a vida espiritual do indivíduo. Assim como o corpo necessita de alimentos físicos para sobreviver, a alma e o espírito também demandam sustento para crescer e se fortalecer. Então, é fundamental para a vida de um cristão permitir a conexão com Deus, crescimento na fé e desenvolvimento de um relacionamento íntimo com o Criador, com o pão do Espírito. Assim sendo, o pão do Espírito ele vem com a palavra de Deus, né? Que nós deveremos sempre
aprender, seguir e colocar em prática, tá? O pão do Espírito vem com a nossa oração, né? Quando nós elevamos o nosso pensamento a Deus, com a nossa comunhão com os nossos irmãos, com a fraternidade, né? Com os nossos irmãos, com os nossos entes queridos. O pão do Espírito vem com o louvor a Deus, amando a Deus acima de todas as coisas. O pão do Espírito, ele vem com a prática da caridade, com a vivência cristã. O pão do Espírito vem com a necessidade do perdão, tá? Porque sem o perdão, nós não conseguimos limpar a nossa alma. O pão do Espírito vem com a importância da gratidão. A gratidão a Deus, a gratidão a tudo que Ele nos oportuniza. Vem com a obediência aos ensinamentos de Deus. Vem com o conhecimento espiritual, tá? Que nós estamos aqui nesse nosso grupo, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos tentando melhorar o nosso conhecimento espiritual através desse pão que alimenta o espírito, através do nosso evangelho, tá? Das nossas leituras edificantes e através da fé e confiança em Deus. E muitas outras coisas que são importantes para alimentar o nosso espírito. O alimento do espírito depende da simplicidade e pureza do nosso coração, tá? Então, enquanto nós não tivermos essa simplicidade e pureza do nosso coração, né, fica difícil alimentar o nosso espírito. Então, tudo que nós acabamos de falar podemos chamar de o maná do espírito. Mas nós precisamos ter simplicidade e pureza do coração para fazer o bom uso de todos esses ensinamentos. E quando os apóstolos e quando eles fizeram esse movimento todo, foi no sentido de levar a palavra de Deus para todos os locais aonde era necessário e todos os locais necessitavam. E também de atender a todos os necessitados, com amor, com fraternidade, tá? E com muita fé. Então, meus irmãos, que assim seja, graças a Deus. Uma boa noite a todos e que nós possamos alimentar o espírito dos nossos irmãos, dos nossos familiares e alimentar o nosso próprio espírito com a palavra de Deus e com os ensinamentos que Jesus nos deixou. Boa noite a todos e muito obrigado.